Olá, pessoal! Bom, agora vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Renata e nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre fração. Fração também é uma forma da gente colocar divisão, né? Por exemplo, olha só, aqui, tá vendo? Esse meio aqui representa a metade desse círculo, né? Então, a gente tem inúmeras formas. Olha só, nesse disco aqui, eu dividi ele em 4 partes iguais. Cada partezinha dessa corresponde a 1/4, tá certo? Então, o todo, né, corresponde às 4 partes iguais que eu dividi. Então, vamos supor se eu pego 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Ó, já tô falando, já tô dando spoiler aí de soma de frações, tá bom? Com o mesmo denominador. Esse 1 aqui a gente chama de numerador, tá certo? E esse 2 aqui de denominador, tá? Então, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 sobre 4, que corresponde a 1 inteiro, que é exatamente todo esse disco aqui meu corresponde a 1 inteiro, tá bom? Só um exemplo aqui bem prático para vocês visualizarem o que vem a ser fração. Então, vamos supor que eu tenho A e B, são números inteiros. O denominador ele não pode ser zero, porque nós sabemos que nós não conseguimos dividir nada por zero, tá certo? Zero vezes nenhum número vai dar, né, 4, 5 ou 6. Então, não podemos dividir nada por zero, tá? Então, a gente representa essa divisão de A em B, né, em partes iguais, por meio da fração. Então, foi o que eu botei aqui. Aqui, olha, esse disco eu dividi em 5 partes iguais. Então, se eu tirar uma fatia, eu tô falando que eu tô tirando 1/5 aí desse bolo, dessa pizza, enfim, né? O que quer que seja que eu dividi em 5 partes iguais, tá? A fração a gente pode escrever dessa forma ou dessa forma também, tá? Tanto faz. Então, aqui são exemplos de frações, ó. 2/5, 3/8, 1/100, 5/8, tá? Aqui a gente pode ler meio, ó, 1/3, 1/4. Então, lembre-se aqui, ó, os numeradores. Quem são os numeradores aqui? 2, 3, 1 e 5. E quais são os denominadores? Ó, 5, 8, 1000 e o 8 aqui, tá certo? Muito bem. Bom, agora eu quero falar com vocês o seguinte: eu quero fazer uma divisão que envolva números negativos. Então, agora eu tenho números reais, né? Positivos ou negativos, sempre B sendo diferente de zero, tá? Então, olha só. Se eu estou dividindo menos A por B, eu posso deixar assim, ou eu posso colocar esse sinal aqui embaixo, ou nós sabemos que na divisão ou na multiplicação, sinais diferentes, não aqui é menos e aqui é mais, vai ser sempre sinal negativo, tá certo? E olha, se eu tenho menos em cima e menos embaixo, sinais iguais, tá certo? Numa divisão, numa multiplicação, isso aqui, ó, positivo. Então, vai dar mais A sobre B. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Menos 7 sobre 2, tá certo? Eu posso escrever desse jeito, colocar o sinal aqui embaixo, ou eu posso escrever dessa forma aqui, tá bom? Outro exemplo, menos 1 dividido por menos 4, né? Essa fração aqui, menos 1 sobre menos 1/4. Eu vou representá-lo, ó, sinais iguais, numa divisão, vai dar sempre positivo, tá? Então, os exemplos para vocês. E a divisão como um produto? Que é isso? Como assim, né? Bom, pense comigo aqui, olha. Se dividirmos o número 1 em x parcelas iguais, tá certo? Cada parcela representa o quê? 1 sobre x no total, tá certo? Lembra do nosso disquinho aqui, olha? Se eu dividir em 4 partes iguais, cada fatia corresponde a 1/4. Então, agora eu estou dividindo em
x parcelas, tá? Então, cada parcela vale 1 sobre x do total. Então, meu 1 inteiro vai ser o quê? A soma de todas, né? Todas essas parcelas, ó. 1 sobre x, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x, tá certo? Onde esses x são o número de parcelas, são x parcelas. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 1 vai ser igual a x, tá certo? Que multiplica 1 sobre x, ok? Que isso aqui, então, vai dar x sobre x, não é verdade? Que isso aqui é igual a 1. Olha só que interessante, tá vendo? Então, olha só, embora, gente, essa soma que eu coloquei aqui, ela sugere que x deve ser um número natural, isso é válido para qualquer x real, desde que x seja diferente de zero. E esse 1 sobre x é o quê? É o inverso de x, tá certo? Então, olha só, acompanharam? Então, eu peguei e esse inteiro aqui, né, do meu número 1, que eu estou dividindo em x parcela, vai ser igual ao número, vai ser igual à minha parcela, x, vezes o inverso dela, que, vocês concordam? Que é igual a 1, tá certo? Então, ok, isso é válido. Muito bem. Bom, agora eu vou dividir, vou fazer o seguinte, esse número 1 em x parcelas iguais, tá certo? E vou pegar a dessas parcelas. Então, eu vou ter uma fração aqui, olha, a sobre x, concorda? Ou seja, o que eu estou fazendo? Ó? 1 sobre x, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x, ó, mais 1 sobre x, isso aqui vai ser igual a, tá certo? Que eu peguei lá, peguei a dessas parcelas, multiplico por 1 sobre x, tá certo? E vou obter a fração a sobre n. Nesse caso, então, aqui, olha, eu vou ter, ó, as minhas a parcelas, tá certo? Muito bem, então o que vocês percebem? Que a divisão de um número a por x, ó, corresponde à multiplicação de a pelo inverso dele, pelo inverso de x, tá certo? Então é isso que eu só queria mostrar, né? A, tá certo? Dividido por x é a mesma coisa que eu pego esse a aqui e multiplico pelo inverso de x, que é o número de parcelas iguais, tá? Muito bem, só para a gente contextualizar. Bom, eu já dei um spoiler lá no início da aula, soma e subtração com denominadores iguais, tá certo? Então agora eu quero somar ou subtrair, ó, 2 quartos mais 1 quarto. Então lembra lá do meu disquinho, né, que eu mostrei para vocês? Então basta eu somar os numeradores e repito o denominador, tá certo? Então, naquele meu, que eu dividi em 4 partes iguais, tá certo? Então, aqui é 1 quarto, aqui é 1 quarto, aqui é 1 quarto e aqui é 1 quarto. Então, se eu pego, olha só, e quero somar 1 quarto mais 1 quarto, percebe? Toda essa região aqui, né? Que eu quero juntar essa região. Então, olha, visualmente a gente percebe que isso aqui é o quê? Metade desse círculo, né? Desse disco. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 1 mais 1, 2. Repito o denominador. Que, de fato, já dando spoiler aqui para vocês, se eu vou simplificar a fração, o que é simplificar uma fração? É dividir no numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, 2 eu posso dividir por 2 e 4 eu também posso dividir por 4. Então, vai ficar, ó, meio, tá certo? Visualmente, exatamente isso que a gente viu aqui. Então, ó, 1 quarto mais 1 quarto é igual a meio. Muito bem. Então, vocês percebem que quando o denominador é igual, eu não preciso, né, fazer nada, tá certo? Então, outro exemplo agora aqui é análogo à subtração. Então, se eu tenho lá, ó, 2 quartos menos 1 quarto, tá certo?
Eu só subtraio os denominadores. 2 menos 1, 1 quarto. Tá ok? Muito bem. Beleza. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se eu tenho lá, ó, A sobre N mais B sobre N, é a mesma coisa que A mais B sobre N. E isso é válido também para subtração. A sobre N menos B sobre N é igual a A menos B sobre N, tá certo? Muito bem, gente. Vamos continuar agora, olha só. Eu quero somar e subtrair com denominadores diferentes, tá certo? Agora eles não são mais iguais. Pelo disquinho foi fácil ver os iguais. Então agora suponha que eu tenho aqui uma fazenda retangular, tá aqui, tá? E essa fazenda retangular, eu tenho que utilizar parte dessa área para agricultura e a outra parte para preservação ambiental. Então, a pergunta para vocês é: qual será a fração da área total destinada a essas duas finalidades, tá? E qual vai ser a fração não ocupada pela fazenda? Então, olha só, gente. Primeiro, eu vou determinar as frações do terreno destinadas a cada tipo. Então, aqui, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fazenda daqui e vou dividir em 4 partes iguais, ó. Dividir em 4 partes iguais, tá ok? Então, eu percebo que a parcela da reserva ambiental, ó, ela ocupa o quê? 1/4, tá ok? Dessa área total. E agora eu preciso, ó, essa área daqui, ó, é destinada à agricultura. Então agora, olha, eu vou dividir em 5 partes iguais, tá vendo? Esse aqui era o meu terreno aqui, né? Então essa parte da reserva ambiental representei aqui, dividindo então a fazenda em 4 partes. E agora, para representar a agricultura, eu vou pegar a fazenda e dividir em 5 partes iguais. E nesse caso aqui, olha só, eu percebo que essa área daqui corresponde a essa área. Então, corresponde a 3/5, tá certo? Então, para eu saber, para eu determinar a fração ocupada da área da fazenda, eu preciso calcular essa soma, 1/4 mais 3/5. Primeiro problema, primeira dificuldade, é que esses denominadores não são iguais, tá certo? Então, olha só, como é que eu vou trabalhar com isso, né, com porções diferentes de terra, né? Então, ó, primeiro eu pego a fazenda, divido em 4 pedaços, tá certo? Para determinar a região destinada à preservação ambiental. E depois eu pego a fazenda e divido em 5 partes para determinar qual foi a área destinada ao cultivo, né? À agricultura, tá ok? Então, assim eu não posso fazer nada. Aí, olha só, o que eu faço agora aqui? Eu pego essa minha figura inicial, tá certo? E vou dividir cada parcela, que corresponde a 1/4 do terreno, em 5 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? E analogamente, né, eu vou dividir então a parte que corresponde à fração lá da agricultura em 4 partes, tá? Então, olha só, o que eu tô fazendo aqui? Ó, de novo, né? Eu pego e divido cada parcela que corresponde a 1/4 do meu terreno em 5 partes iguais, tá? 1/4 era a área lá da preservação ambiental. E de forma análoga, eu pego cada fração, tá? Correspondente a 1/5 do terreno, aqui é 1/5, tá bom? E divido ela em 4 partes da mesma área, tá certo? Então, na realidade, eu estou dividindo a minha fazenda o quê? Em 4 partes e em 5 partes, ou seja, em 20 partes, concorda? Então, ó, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, né? Eu vou estar dividindo ela, então, em 5 partes iguais, tá ok? Muito bem. Bom, e aí, o que eu percebo, tá? Das quais 5 partes correspondem à reserva ambiental. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo?
5 partes corresponde à reserva ambiental. Ok? E o que eu percebo, então? Ó, 5 partes para reserva ambiental. E quantas partes, gente, tá destinada para o cultivo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 partes, então, ela está destinada ao cultivo, tá certo? Muito bem. Então, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa figura aqui, tá ok? Que é a minha fazenda dividida em porções, tá? Correspondente ao quê? Cada porçãozinha dessa é 1/20avos, 1/20avos da área total. Então, agora, olha só, eu tenho 5/20, que é a reserva ambiental, mais 12/20, que é destinado ao cultivo. Ah, olha que interessante, pessoal. Agora eu tenho o mesmo denominador. Ah, agora ficou fácil, ó. 5 mais 12/20. 17/20avos. Tá certo? Então, ó, 17/20avos corresponde à área total ocupada. Tá ok? Agora eu quero encontrar a área que não está ocupada. Então, a área que não está ocupada é o quê? Meu 20/20, né? Que seria o meu inteiro, que é a fazenda, menos a região que está o quê? Ocupada. Então, vai ficar, ó, 20 menos 17/20. Então, olha, a região que não é ocupada corresponde a 3/20avos. Legal, né? Muito bem. Então, eu estou fazendo isso para mostrar para vocês que o que acontece, né, de uma forma sucinta. Então, eu tinha lá, vamos lá, eu queria somar 1/4 mais 3/5. Isso que eu mostrei para vocês visualmente, matematicamente a gente faz o MMC entre 4 e 5. Então, divido por 2, dá 2, dá 5. Divido por 2, dá 1 e dá 5. E divido por 5, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, olha, eu faço o MMC para reduzir, para colocar, então, no mesmo denominador. Bom, e quem vai ficar agora o meu novo numerador? Para dar 20, eu tenho que multiplicar o 4 por 5. Então, agora, ó, 5 vezes 1, 5. E agora aqui eu tenho que multiplicar o 5 por 4. Então, ó, 4 vezes 3, 12. Que vai dar exatamente os 17/20avos, tá certo? Então, perceberam o que eu fiz? Né? Eu mostrei para vocês uma ilustração, né? Uma fazenda aqui, olha, essa área reserva ambiental, essa área agricultura. Peguei a reserva ambiental, né? E dividi, então, em 4 partes iguais. Então, essa aqui corresponde a 1/4. E pego a destinada à agricultura aqui e divido, então, em 5 partes iguais, essa fazenda, e tiro, então, 3/5 dela, tá certo? Muito bem. Bom, gente, agora nós vamos ver na próxima videoaula, ó, aqui são exemplos, vou fazer outro exemplo antes da gente finalizar essa aula, ó. 3/2 mais 1/3. 2/5 mais 3/6. A mesma coisa para subtração, tá? Vou botar aqui menos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para eu fazer isso, eu vou fazer o MMC entre 2 e 3. Ó, por 2 dá 1, aqui eu repito 3, por 3 dá 1 e dá 1. Então, 2 vezes 3, 6. Então, agora eu tenho um novo denominador, que é igual a 6, tá certo? Muito bem. E agora, o que eu faço aqui? Peraí. Ó. Agora, ó, para dar 6 aqui, eu preciso multiplicar o 2 por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Para dar 6 aqui, eu preciso multiplicar esse 3 por 2.
2 vezes 3, 6, tá aqui. E 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar, ó, 9 mais 2 sobre 6. 9 mais 2, 11. 11 sextos. Tá certo? Bom, e no exemplo de baixo, que é a subtração, né? Eu tenho o denominador 5 e 6. Então, vou botar aqui, ó, 5 e 6. Por 2, dá 3, tá certo? Por 3, que dá 1. E por 5, 1 e 1. Ok? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ter um novo denominador que é igual a 30. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho que multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 2, 12. Tá certo? E aqui, para dar 30, eu tenho que multiplicar o 6 por 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Então, agora eu tenho, ó, 12 menos 15 sobre 30. Então, 12, 13, 14, 15, menos 3 30avos. Bom, eu vou deixar a resposta uma fração mais simples possível. Toda vez que a gente trabalha com fração, é de praxe isso, tá? Então, eu tenho esse resultado, menos 3 sobre 30avos. Simplificar a fração, como eu falei, é você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, 30 é múltiplo de 3, tá certo? Então, eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Quando eu faço isso, eu não estou alterando em nada. O que eu vou fazer é colocar esse 3 30avos de uma forma diferente. Digamos, com uma outra roupa, né? Então, ó, 3 dividido por 3 é 1, não esquece o sinal. E 30 dividido por 3 é 10. Então, essa fração, menos 1/10, é equivalente a essa fração 3 30avos, tá? Eu fiz o que aqui? Simplifiquei, tá? Simplificação de fração, tá bom? Muito bem, gente. Então, esse era o assunto dessa videoaula de hoje, desse vídeo. No próximo videoaula de fração, a gente vai estudar um pouquinho sobre multiplicação de fração, beleza? Então, até daqui a pouco.